tá virada a imagem, né? É. Você não conseguiu desvirar? Não rolou, apertei o botão, senão ele não vai. Posso ir aí pra... Pode. Ué, mas tá assim aqui, né? Isso aqui teria que estar aqui, ó, ao vivo, tá vendo? Sacou? Aquela hora não tinha ficado, não? Não virou, né? Na tela assim ficou pra você pensou que era normal, né? Daí fica daquele jeito. Tá bom. Aí deixa eu ver, vira o celular, tá vendo? Acho que está. Então vamos fazer só pelo Instagram. Se eu tô sugerindo que é melhor fazer pelo Instagram. Você entendeu agora? Entendi. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Aí eu vou precisar do Gabata São Roque que está com você. Vamos ajeitar aqui ele. Peraí. Pode ser? Você presta? Vai por aqui pelo Facebook desse daqui do Gabata São Roque. Pode ser que aí vire, entendeu? Pode ser o seu aparelho, a configuração daí. Aqui tem Gabata São Roque? Já tá lá no Facebook, já tá no Gabata São Roque. É só ir na parte do ao vivo. Só que para ele ficar melhor, você vai ter que essa capa pesada dele, pra você encaixar ele ali. A capa é muito grossa. Já estamos no Instagram? Já estamos ao vivo no Instagram também aqui, ó. Vamos lá, vamos ver a gente. Olha aí, já. Bom dia, gente. Já tem gente complementando. Calma só um pouquinho aí, galera, que a gente só tá se organizando com o Facebook aqui, que a gente transmite pelas duas plataformas, né? E aí o Facebook, nenhum aparelho aqui não bugou. Foi muito não. Aí, isso, agora já vai. Vamos lá. Tá vendo? Tem que ajeitar, Zé. O Zé tá bom nessa posição? O Zé tá doido pra falar um pouco hoje. É artista, né, cara? Da Globo. Faz hora que o Zé não fala. Aí, o que foi? Foi? Vê lá no Facebook, Zé, se tá ok. O Alex vai bater o sinal. A gente já cumprimentou os meninos que estão aqui com bom dia para as famílias que já estão online aí com a gente. Vamos compartilhar essa live, gente, pegar o aviãozinho aí, mandar para mais pessoas, né, Zé? Sim. Semana passada você não veio, né, Zé? Não. Furou com a gente semana passada, né? Tive um compromisso, mas eu comuniquei. Você viu que nós temos gente nova hoje, Zé? Ele é novo, que ele ainda não te conhece. Se apresenta para ele, para as famílias que ainda não te conhecem. Bom, prazer, meu nome é José. Eu já fiquei internado aqui, eu sou limpo há 20 anos. Entendeu? Eu comecei a Gata, entendeu? Então eu já faço parte da família Gata, entendeu? Então eu estou aprendendo muito aqui com vocês, entendeu? A Letícia e o Alex me trouxeram aqui, entendeu? Para mim falar um pouco da minha vida, entendeu? E eu estou muito feliz de vir aqui, de visitar vocês aqui, entendeu? Eu acho que cada um de vocês aqui tem um propósito da vida de vocês, como eu tinha, como eu tenho. E em outro momento eu já fiquei do lado de vocês estão aí, hoje eu estou aqui, entendeu? Então cada um de vocês, eu sou um lugar que não tem vocês, entendeu? Eu acho que cada um está tudo fazendo certinho a coisa e vai funcionar, tenho certeza. E da mesma forma que funcionou para mim, vai funcionar para cada um de vocês também, porque eu não sou diferente de ninguém. Tá? Mas na época era difícil, viu? Hoje está bem diferente aqui, entendeu? O tratamento também está bem diferente, entendeu? O João aqui, o João me acolheu de braços abertos, entendeu? Eu não queria nem vir para cá, mas briguei com ele, xinguei tanto o João. Hoje eu agradeço ele tudo que eu tenho, eu agradeço entendeu? Me aposentei, graças a Deus. Venho aqui
toda terça-feira, a maioria da sexta-feira eu venho, entendeu? Só que tem um dia no mês que eu falo para a Letícia que não dá, porque eu tenho compromisso nessa hora, mas eu assisto vocês aqui, vejo vocês falando, entendeu? Gosto de participar, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Cada vez que eu venho aqui, eu venho reforçando mais, entendeu? Eu venho aprendendo mais com vocês aqui, entendeu? Que vocês também são muito importantes para mim, entendeu? Da mesma forma que o Gaba foi para mim, vocês também fazem. Eu já faço parte da família de vocês. Eu me considero vocês como uns irmãos, entendeu? Cada um de vocês aqui, entendeu? E cada vez que eu venho aqui, eu saio daqui mais fortalecido ainda, entendeu? Vou para a cidade, entendeu? Não tenho muito trabalho, mas eu estou aposentado, entendeu? Mas eu gosto de... Mas a minha prioridade é vir no lado daqui, entendeu? Entendeu? O Alex e a Letícia falam. Eu não tinha nem essa coisa de vir aqui 20 anos, né? Não, mas é gostoso, entendeu? Eu me peguei de uma certa forma de vir aqui no lado, que quando eu não venho eu me sinto falta, entendeu? Mas está faltando um negócio de mim, um pedaço para mim. E eu saio daqui, cada vez que eu saio daqui, nossa mãe, você não sabe a minha felicidade. E eu falo para todo mundo lá que eu venho, entendeu? Quando eu fiquei internado aqui, eu não tinha vergonha nenhuma não chegar lá e falar que eu estava no carro, entendeu? Para mim foi uma vitória, entendeu? Essa casa aqui é uma casa de Deus, entendeu? Eu acho que é muito importante. Para mim foi muito importante isso aqui. E para vocês também vai ser muito importante. Eu tenho certeza. Cada um de vocês aqui, vocês vão colocar o que vocês merecem, entendeu? Mas então, eu não tenho muito para falar, né? Mas meu nome é José, né? Eu estou aqui, estou limpo, entendeu? E eu agradeço a cada um de vocês aqui pela presença de vocês e que vocês se suportem com isso aqui também, tá bom? É isso aí, Zé. Obrigado, gratidão. Para quem está aqui pela primeira reunião com a gente, que está vendo o Zé falar, o porquê que a gente traz, né? Na verdade, ele começou a vir por vontade própria. No começo, a gente pedia para ele falar, né? E ele só falava um bom dia, já saía correndo e sentava. E com o decorrer do passar do tempo, ele foi conseguindo, né, quebrar o bloqueio dele, fala ao vivo. Tem alguns amigos que ele manda o link, porque a gente transmite pelo Facebook e Instagram. Então alguns amigos dele da cidade vê, fala pra ele, comenta que viu, né, que assistiu. Vamos baixar o volume. Comenta que viu, que assistiu. E a gente mostra pra vocês e para as pessoas que tem coisas que no começo parece muito difícil de fazer. Assim como o Zé, quando ele vinha, ele mesmo sabe disso, né? A dificuldade que ele tinha. E hoje isso já se tornou natural para ele. A gente sempre inicia a reunião com o Zé cumprimentando, dando essa oportunidade para ele, mostrando que ele é capaz. Porque tem a timidez e o que a gente sempre fala, a vergonha não é em falar em público, é falhar em público. Então, o falhar, o medo da necessidade de aprovação, do que o outro vai pensar ao meu respeito, se eu falar alguma coisa errada, será que eu vou agradar as pessoas que estão me ouvindo? Esse é o grande medo do ser humano, o falhar em público, e não é o falar, porque todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem esse potencial. O que precisa é ser desenvolvido. Então, toda semana o José vem, cumprimenta, fala alguma coisinha que aconteceu com ele, faz uma partilha rápida para a gente iniciar. Isso a gente está mostrando que a qualquer momento, né, as pessoas vão dar oportunidade para vocês. Basta que cada um de vocês olhe para dentro de vocês e busquem por essa oportunidade. Porque é como o Zé fala, há 20 anos limpo, há 20 anos atrás ele passou por tratamento aqui. Então assim, precisaria voltar para a clínica toda semana? Que seja para participar de uma live dessa, de uma reunião dessa. A gente passa o dia aqui a trabalho, ele fica o dia inteiro, ele vem em outras reuniões de outros profissionais aqui dentro. Teria necessidade de estar frequentando o Gabata novamente? Só que isso fortalece a ele. Em que sentido? Em ver vocês que estão aqui em tratamento, buscando pela sobriedade, buscando a manutenção do dia do só por hoje, como a gente diz. Então a gente mostra, traz aqui também por vontade dele, o Zé, para vocês verem que é possível, né? E para ele isso também fortalece. Ele olhar para cada um de vocês, saber que já teve gente que nos falou, né? Vejo o Zé falando lá na frente, hoje o Zé é sozinho, mora sozinho, aposentado. E já teve relatos, né, de pacientes de chegar em mim, no Alex, falar assim,
eu fico olhando para o Zé sozinho, não tem ninguém, e ele consegue manter a sobriedade. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho um monte de gente no dia a dia por mim. O Zé tem irmão, tem família, que ele tem contato, mas assim, e quem no dia a dia mora, convive com outras pessoas, né? Então tem que buscar essa força, não só por você, mas olhar para as pessoas que você ama, primeiro por você, claro, mas olhar para as pessoas que você ama e ver que vocês merecem, a família merece, que vocês busquem estar bem. E para a família também, essa live que a gente faz, essa reunião, para quem está aqui pela primeira vez, que eu estou vendo bastante gente nova aqui, sejam bem-vindos, já o Alex vai vir aqui para se apresentar melhor. O que a gente gosta de mostrar? Que essa reunião é para a família também entender. Então, quando vocês conversarem com a família, peça para a família na terça-feira, se não conseguir por causa de trabalho ou outros compromissos, fica gravado no Instagram e no Facebook, para eles irem lá assistir. Toda terça a gente traz esse conhecimento, desenvolvimento emocional. A nossa fala da dependência química, vocês vão ver aqui, para quem já está há algum tempo com a gente, se a gente fala 5% durante a reunião, é muito, a gente não trata, né? Porque todas as reuniões de vocês aqui falam sobre a dependência, fala sobre a manutenção. A gente vem mostrar um pouco mais aí sobre o que? As emoções, que é o que pega não só no dependente químico, isso falando para as famílias, tá? Porque as famílias também têm dificuldade de lidar com as próprias emoções. Todo mundo tem bloqueios emocionais, muitos não identificam, não sabem e aí canalizam para o outro. É mais fácil apontar e dizer o problema nosso aqui da família inteira é o de que, né? Tem muitos familiares que fazem isso, mas olhar para o próprio umbigo e fazer as próprias mudanças não é fácil, a gente sabe disso. Só que também não é impossível. Então basta que cada um se posicione, assuma autorresponsabilidade. Essa é uma palavra muito importante para a vida de cada um. Assumir autorresponsabilidade. Para de canalizar para o outro. O Zé, quando ele enxergou que ele precisava ter autorresponsabilidade com a vida dele, ele começou no Só Por Hoje, né? Já no Só Por Hoje há 20 anos de sobriedade, completou recentemente. Então assim, vale isso para cada um de vocês. Gratidão, Zé. De nada. Obrigado, gente. Mandar um beijão aí pra minha mãe, pra amiga dela Bernadette, que estão nos assistindo também. Sejam bem-vindas aí. Legal. E pra todas as famílias. Hoje. Eu tô feliz, bastante gente hoje. Legal, e tem uma galera nova. Quem que tá aqui a primeira vez comigo e com a Lê? 1, 2, 3, 4. Legal. Você também é novo, você já pegou reunião nossa, mas dessa daqui é a primeira vez. Ele assistia quando a gente tava em reunião lá na Azul, no live. Não é isso? Lá era de sexta, né? Aquela época era de sexta-feira. Legal. Agora a gente está mais na verde aqui, a gente fica mais focado aqui na verde. Porém, a gente também passa aí para os familiares em geral, né? Tanto para verde como para azul. Mas por causa de agenda aí que tá apertado, então a gente não consegue estar lá também. Então a gente está ficando aqui. E até porque, cara, aqui é a raiz de tudo, aqui é a minha origem, né? Então assim, eu tenho um carinho muito especial com a Verde, porque aqui é onde tudo nasceu, aqui é onde a minha família plantou ali a primeira sementinha. As outras unidades é muito maravilhoso, mas é aquilo lá, né? Você tem um cordão umbilical meu, está aqui, nessa área verde aqui, nessa unidade verde. Para quem não, os novatos, cara, então assim, eu sou o Alex, tá? Sou um treinador aí socioemocional. A Letícia, minha esposa, ela é treinadora socioemocional também, tá? E a gente, além de ser treinador socioemocional, a parte profissional, é isso daí. O que a gente gosta muito de frisar aqui, principalmente para as famílias, é que eu sou o irmão do fundador, então eu sou o irmão do dependente de cocaína e álcool. Então eu vivia com a dependência, eu sou familiar, então eu sei, quando a gente dá uma puxada aqui, dá uma tocada na família, não é por mal, mas é porque também eu já vivi momentos de estar cego, de não conseguir enxergar as minhas dificuldades para poder ajudar da maneira mais correta o meu irmão, né? Eu também vivi isso. Então hoje eu sei o quanto é importante
eu como família buscar desenvolvimento, buscar conhecimento para conseguir contribuir na sobriedade do meu irmão, ok? A Letícia também, no relacionamento anterior dela, antes da gente conhecer, ela teve um relacionamento onde no meio do relacionamento ela foi descobrir que ele era usuário de crack. Então ela também viveu o lado companheira de um usuário de crack. Então, para vocês entenderem que a gente está falando aqui, não é duas pessoas que se formaram numa escola e vieram falar sem fundamento, né? Então, além da parte técnica que a gente foi se formar, a gente tem o quê? A vivência e a experiência. Então, família, coloquem muito amor, né? Se alguma família estiver assistindo pela primeira vez, coloque muito amor nas palavras, porque o que a gente falar aqui serve para os dois lados, tanto para o DQ quanto para o familiar, tá bom? As nossas reuniões são para os seres humanos, para o indivíduo. Não tem o rótulo DQ e não tem o rótulo família. Então por isso que eu peço que coloque muito amor nas palavras e busque ouvir com a mente aberta, com o coração aberto, para quê? Para que todos consigam ter crescimento. Afinal de contas, mais uma vez eu venho repetir aqui, família é o que? Um conjunto de engrenagens. Quando uma engrenagem fica arriscada, quando uma engrenagem fica defeituosa, com o passar do tempo, ela machuca todas as outras engrenagens. E aí a hora que você vai ver, todas as engrenagens daquele conjunto está com alguma falha, está com alguma dificuldade. Então todas precisam passar pela, como que se fala quando refaz o motor? Pela retífica. Né? Então todos precisam passar pela retífica dentro do lar. Para que de novo, né, para que essa nave volte a andar na performance ideal que ela precisa. Né? E a família é uma grande nave, né? A gente gosta muito de falar que a família é uma empresa, né? A nossa vida é uma empresa, mas para você guiar uma família não é fácil não. A nave é grande, a nave é pesada, a nave tem diversos componentes que precisam estar funcionando direitinho, senão dá pau, tá bom? Alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta dessa introdução? Não? Pode continuar? Na nossa reunião vocês têm liberdade, tá, gente? A gente vai começar a falar aqui. Se tiver alguma dúvida, algum ponto, levanta a mão, a gente dá a oportunidade para vocês aí. Uma perguntinha. Com relação a essa questão da nave, dessa engrenagem familiar, eu consigo localizar na minha família assim que a engrenagem é completamente perfeita. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês acreditam que alguns tipos de patologias e doenças familiares podem vir também de bisavós, avós e pela árvore genealógica ancestral, ou vocês acreditam que é só aqui desenvolvido? Não, cara, é assim, ó. Hoje já é comprovado, tá, pela neurociência e pela neuropsicologia que 75% a 80% dos nossos bloqueios, das nossas maiores dificuldades foram adquiridas através da convivência de nossos pais. E os pais com os avós e os bisavós, e aí vem. É uma reprodução de padrão, tá? Então assim, por que hoje a gente está encontrando tanta dificuldade? Porque chegou a era tecnológica que trouxe muita novidade, traz muita informação e deu uma colisão muito grande, porque a gente vinha numa geração muito sem conhecimento. Entendeu? Então até 30 anos, 40 anos atrás, não se tinha o conhecimento que tem hoje. Então assim, está tendo um conflito muito grande, porque as pessoas, por exemplo, de 35 anos para cima, elas não tiveram 50% de informação de que um jovem hoje de 15, 20 anos tem. Então olha esse conflito, como que faz essa conexão, sabe? É difícil você chegar nas pessoas, por exemplo, qual é a maior dificuldade hoje? Você mostrar para as pessoas que elas precisam estar estudando, evoluindo. Por quê? Porque foi implementado na cabeça, na mente das pessoas que estudar é o quê? O ensino médio, ensino primário, ensino fundamental, colégio e uma faculdade. Acabou. As pessoas tinham isso na cabeça, que precisava estudar para isso. Só que hoje não, cara. Olha como é importante a gente estudar o desenvolvimento emocional e pessoal, para as pessoas se entender melhor, compreender melhor. Por exemplo, qual é o meu perfil comportamental? Qual é a minha linguagem de amor? Qual é a maneira que eu me sinto amado?
Então as famílias hoje não têm isso. Um pai ou uma mãe muito dificilmente hoje consegue entender a linguagem de amor do filho. Então às vezes o pai dá carinho demais, quer dar muito abraço para esse filho, e a linguagem dele não é toque. A linguagem dele pode ser presente, a linguagem dele pode ser momentos de lazer, mas não um abraço. E aí o que acontece? O pai fala, poxa, esse filho é ingrato, e aí começa toda uma comunicação errada. Esse filho não consegue ver o quanto eu amo ele, esse filho não me valoriza. Ele começa a comunicar isso mentalmente. Só que essa comunicação mental, ela começa a ser transmitida para a física. E aí começa todo um conflito dentro da família. Olha que coisa interessante. Eu, há 5 anos atrás, eu não conhecia também disso. Então assim, por que eu fui buscar estudar? Por que eu fui buscar conhecimento? Porque eu passei pelo divórcio. E o divórcio me deu uma rasteira que eu fui na lona, que eu fiquei emocionalmente arrebentado. E eu falei, caraca, o que eu fiz da minha vida? Porque financeiramente também arrebentado. Eu falei, o que eu fiz da minha vida? Então assim, eu tive que vir, ou que alguns ainda não sabem, eu tive que vir e ficar aqui no Gábata. Porque eu fui pedir ajuda para o meu irmão. Falei, cara, minha vida foi pro saco. E no divórcio ficou meu filho de 9 anos comigo. Então você imagina um cara todo arrebentado e ainda ficar com a criança. Como é que não é isso? Aí que eu fui entender, cara, eu preciso me coçar. Eu preciso entender o que eu fiz de errado, quais são as cacas que eu fiz. Por quê? Porque eu preciso me reinventar. Aí que eu fui começar a estudar. E por que eu me despertou aí para esse lado de treinador socioemocional? Porque eu comecei a ajudar o meu irmão. Eu era publicitário, certo? Na minha profissão antiga. Então eu comecei a ajudar o meu irmão para o quê? Para a gente trabalhar as redes sociais, criar uma linha de comunicação. Então eu comecei a fotografar e filmar as reuniões. E aí eu falei, cara, a reunião desses caras serve para mim, velho. É a reunião de 12 passos, serve para minha vida. E aí eu comecei a me apaixonar, comecei a querer saber mais sobre isso, a querer entender mais, porque aquilo estava funcionando para mim. Só de eu estar no ambiente, fotografando, eu comecei a prestar atenção nas reuniões e falei, cara, minha vida, eu não sou diferente, eu estou dependente químico. Aí foi onde eu estava, eu falei, eu preciso me reinventar, entende? Então assim, olha quanta dificuldade a gente tem hoje nas famílias por causa disso. A gente está reproduzindo padrões que são muito antigos de comunicação, de comportamento, de criação de filhos, né? Você tem filho? Eu tenho uma enteada de 18 anos. Então, legal. Alguma vez você já pensou em estudar como criar filhos? Não. Olha aí. E nenhum pai pensou, entendeu? Eu não pensou, cara. É pouco, Então, né? cara, é muito pouco hoje em dia. Mesmo assim, hoje, com toda a internet, todo o poder que a gente tem na internet, ainda é muito difícil as pessoas aderirem isso, porque as pessoas não... Quem aqui casou e foi pelo menos fazer um curso técnico de casamento? Quem de vocês? O senhor é casado? Quando o senhor foi casar, o senhor pensou em fazer um curso técnico antes sobre casamento para casar? Ou já se jogou e casou? Um curso de uma semana. Uma semana Não. de curso. Mas o casamento é para quanto tempo? Então, depende da pessoa, né? Quando se casa é para uma vida inteira. A partir dali, o curso é de uma semana, né? Então assim, só para vocês verem o que não tinha antes e hoje tem. Então hoje eu tenho a possibilidade de buscar ensinamento para eu entender melhor sobre pessoas, para eu poder escolher melhor o meu relacionamento. Hoje tem essa possibilidade. Ou até mesmo para ressignificar um casamento que está aguado. Tem como. Entendeu? Só que tem que fazer a mesma coisa. Buscar estudar, buscar ter o quê? Obediência, né? Que é você vai estudar, vai começar a colocar em prática dia a dia. Então olha como a vida de vocês, eu gosto muito de defender o dependente químico no sentido de que o dependente químico não é diferente de ninguém, todos somos iguais, todos nós somos dependente químico. O meu corpo depende de química para sobreviver. Eu preciso de química para sorrir, eu preciso de química para chorar, eu preciso de química para ficar bravo. O meu corpo precisa liberar substâncias químicas para que eu consiga ter essas ações. Então todo mundo é dependente químico. Só que alguns buscam algumas substâncias fora corpo, só isso. Assim como outros buscam, por exemplo, a compra, buscam, por exemplo, o vício
em brigas e discussões para o quê? Porque quando ele está discutindo com outra pessoa, o corpo dele libera a substância que ele precisa para ele se sentir realizado. Olha isso, velho. Você entendeu? Como todos nós somos iguais, por isso que eu falo que vocês não precisam. Cara, ergue a bandeira, fala, sou dependente químico sim, e só por hoje eu estou sóbrio, só por hoje eu acredito em mim. Não tenha vergonha disso, jamais, porque ninguém é superior a vocês, ninguém. Por que eu e a Letícia gostam de fazer reuniões aqui, ó, sentado no mesmo nível, para mostrar para vocês que a gente é igual. A única coisa, a diferença hoje entre eu, ela e vocês, é que a gente está há 4 anos estudando, só isso. Se você começar a estudar mais sobre se conhecer, sobre as emoções, sobre o seu desenvolvimento do ser humano, você também vai dar, logo você pode estar sentado aqui, ó, e ajudando outras pessoas. Não tem diferença. As mesmas dificuldades que você tem no dia a dia, de morder corrente, eu também tenho. Só que é como aprender a lidar com isso daí, velho. Essa é a pegada. A droga é de menos. Se você conseguir domar as suas emoções, você vai ter muito mais força para falar para a droga, ó, aqui você não tem mais vez. Só que qual que é a dificuldade? Domar o quê? Assim mesmo, emoções tá dentro. Só isso, velho. Não é difícil, velho. Não é difícil. O que precisa o quê? É ter o quê? Entrega e obediência. Para você todos os dias se respeitar e falar, não, cara, só por hoje eu consigo vencer esse leão que tem dentro de mim. É vencer. E aí a gente colocou para as famílias, né, sobre a oportunidade, né? Que tem roubado aí a oportunidade das famílias de crescimento, desenvolvimento. O que tem? Hoje a gente quer falar disso daí. O que tem roubado a oportunidade sua e da família de viver feliz, de viver com prosperidade dentro do lar, de realmente ser uma família que obtém resultados incríveis ali, ó, no convívio. Porque o financeiro, o social, todas essas coisas fora de casa, velho, não vale tanto quanto o amor e a boa comunicação dentro do lar, que é a fonte, a raiz. Se dentro do lar ali a raiz está infectada, você não vai conseguir produzir energia suficiente para lá fora você brilhar da maneira que você precisa. E hoje, o que acontece? Olha a grande dificuldade. 90% hoje da população no mundo é muito bebê nas emoções, é muito fraquinha, não tem conhecimento das suas emoções e é fragilizada, se machuca à toa, né? Tudo fica o quê? Ofendido, entendeu? Qualquer coisa hoje as pessoas ficam seriamente ofendidas por não ter conhecimento, só por isso. Que é o que a gente fala de ignorância. A ignorância não é o cara bruto, a ignorância é o cara não buscar conhecimento, ele não adquirir. Então ele se ofende muito fácil com tudo, cara. Não tá assim? Por exemplo, as redes sociais veio para quê? As redes sociais hoje, o tamanho da má comunicação que ela está fazendo na mente das pessoas, o quanto as pessoas às vezes se ofendem simplesmente por olhar, às vezes, um parente numa foto mais bonita, num lugar bonito, num carro bonito, e às vezes aquilo nem é verdade. O cara parou lá para tirar uma foto, só isso. A vida do cara tá um barulho, tá uma bagunça total. Mas aí o familiar assistindo aquilo na rede social, vendo aquilo, ele já se sente ofendido. Nossa, por que o fulano está vivendo isso, está aquilo, e não está dividindo comigo? Por que não está me convidando? Por que isso? Simplesmente, cara, por fraqueza emocional. Então isso é complicado. O que hoje, pessoas, olha lá, as pessoas que têm mais desenvolvimento, as pessoas que têm mais ação, que têm mais atitude e que conquistam mais resultados. E quando eu falo resultados, gente, não é só o financeiro, são em diversas situações da vida. Essas pessoas costumam às vezes ser mais difíceis de lidar. Por quê? Porque querendo ou não, a parte emocional dela está um pouquinho mais desenvolvida do que a minha. Vou sempre trazer para mim como exemplo, tá? Para não ter problema de ninguém ficar ofendido. Então, por exemplo, se eu, Alex,
vou amanhã buscar fazer uma comunicação, uma conexão com uma pessoa ao qual eu estou vendo que ela está evoluindo dentro de um objetivo que eu quero, muito provavelmente aquela pessoa eu vou ter um pouco de dificuldade para acessar aquela pessoa. Por quê? Porque ela precisa se blindar, ela está num nível acima do meu. Então a linha de pensamento dela, a linha de comunicação dela já está diferente da minha. Por quê? Porque ela já está evoluída um grau a mais. A mesma coisa se eu sentar aqui com um professor de matemática, certo? E eu for conversar com ele. Poxa, se eu for querer de alguma maneira me equiparar ali, ficar no mesmo nível que ele, eu vou tomar pau na comunicação. Eu vou tomar pau em diversos sentidos. Por quê? Porque ele não está num nível acima de mim. Ele já está estudando só matemática há quanto tempo? Há quanto tempo que ele já está colocando em prática o que ele estuda dentro da matemática? Então, pode ser que ele tenha alguma fala, pode ser que ele tenha algum olhar, pode ser que ele tenha algum comportamento bem diferente do que eu estou acostumado, e aí eu vou me sentir ofendido. Poxa, o cara, eu falei tal coisa, o cara fez uma cara de tipo, parece que eu falei besteira, ou tipo, não quis me dar atenção, não quis me dar espaço para me conectar com ele, e aí eu já me sinto ofendido. Então, quantas vezes, até dentro do lar, às vezes a gente vai se comunicar com alguém e essa pessoa, de alguma maneira, se comporta de um jeito que para ela é normal. Só que eu, como tenho a minha emoção fraca, como eu sou um bebê emocional ainda, eu me sinto ofendido. Tem alguma dúvida? Pergunta, galera. Eu queria saber o que ele falou mesmo não peguei aquela. O senhor fez uma pergunta e a ele falou qual que é? Pode falar. Porque somos Agora Frágeis? o quê? Frágeis emocional? Porque ele teve lá no outro encontro. E aí se perguntou. A habilidade de ficar consigo mesmo, autoconhecimento. Autoconhecimento, entendeu? Que é a emoção, né? Autoconhecimento e saber frear nas horas exatas, é isso? Então, Autoconhecimento da gente. de tudo. Você tem que ter assim, você vai comprar um carro. O que o carro vem nele? Para te explicar, para te ensinar. O que vem nele? O que vem? Um manual. Não, tem um manual, não vem? Você vai lá, compra todo carro e tem um manual. Todo carro tem um manual. Se tiver com dúvida em alguma coisa, você tem que pegar o manual para entender. Então eu preciso ter um manual sobre mim. E a gente não faz isso. A gente só vai vivendo. Mas por quê? Porque as gerações antigas também não aprenderam isso. As gerações antigas, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, não tinham esse conhecimento de, poxa, eu preciso me conhecer. Não, eles só iam crescendo, principalmente, vamos supor, a geração de 70, 80 anos atrás era muito bruta. Cara, muito sistemática. Criança não tinha vez, gente. E nem criança não era vista como criança. Criança com 6, 7 anos era inchada e para roça. Então olha para você ver o quanto está fazendo hoje, o quanto está sendo pesado hoje isso. Por quê? Porque chegou muita coisa nova na vida das famílias e as famílias não estavam preparadas para tanta coisa tão rápida. Então hoje, por que a gente... Vamos lá. Indo para esse lado aqui, das ofensas. Vocês entenderam que às vezes então a gente tem essa dificuldade de se conectar com pessoas, porque às vezes pessoas que estão um pouquinho mais evoluídas que a gente, elas pensam diferente. Elas já se ofendem menos, elas já têm a emoção delas mais amadurecida. Então às vezes a gente vai buscar se comunicar com certas pessoas que já estão nesse nível, ela vai falar de uma maneira que para ela está tudo bem. Mais suave, mais... Não, você entendeu? Só que por eu não estar bem desenvolvido, eu vou olhar aquilo como se fosse uma ofensa para mim. Poxa, a pessoa não me deu atenção. A pessoa não me deu a atenção que eu esperava. Quantas vezes a gente tem isso dentro de casa? Você vai falar com a mãe, com o pai, com uma esposa, e você fala, poxa, ela não está dando a atenção que eu queria, que eu merecia. Não tem bastante disso?
Então eu tenho que parar e pensar, poxa, será que não é eu que estou me ofendendo muito fácil? Como será que está a minha emoção? Eu acho que é eu que estou fragilizado demais. Vamos analisar o contexto. Está pensando rápido demais e a pessoa está pensando lenta demais. Mas também tem. Aí precisava chegar num equilíbrio, mas para chegar nesse equilíbrio é o problema. Então, deveria ter diálogo, as pessoas... o que acontece, né? Quando a gente fala sobre as pessoas estarem fragilizadas emocionalmente, ser pessoas, né, que a gente fala casquinha de ovo, qualquer coisinha tocou, trincou, magoou, se ofendeu, aí a gente volta para a base, a nossa infância. Quantos aqui ouviram, né, gritos, xingamentos, você é incompetente, não faz nada direito, tudo que você pega você quebra, você destrói tudo. Quer dizer, quantas comunicações a gente ouviu e foi por mal que pai e mãe muitas vezes fizeram isso? Não, era o jeito que eles foram criados, a gente acabou de falar. Faz direito, preguiçoso tem que fazer 2 vezes, sabe? Tudo que você toca, você arrebenta, você quebra. Então assim, quando a gente ouvia isso de pai e mãe ou os adultos com quem a gente conviveu na nossa infância, o que isso foi sendo implantado dentro da gente? Que a gente era incapaz, que a gente não fazia nada direito, e isso nos machucava. Só que às vezes, por pai e mãe ser autoridade, todo filho olha para pai e mãe como autoridade, e toda autoridade deve e merece ser respeitada. Então a gente não tinha vez e nem voz para se posicionar e dizer: a forma que você está falando comigo está me machucando, está me magoando, eu não estou gostando. Não, a gente ouvia, chorava, engole o choro. Quantos aqui já não escutou isso? Apanhava, ainda tinha que engolir o choro. E hoje, como adulto, a gente engole as emoções. A gente engole o choro do dia a dia muitas vezes. Por quê? Porque a gente não foi treinado para lidar com as adversidades. A gente não foi treinado, como você diz, para entender esse equilíbrio de alguém que está com o pensamento acelerado ou alguém que é lento demais. Eu no meu perfil comportamental, hoje eu tenho que trabalhar muito isso. Porque por tanto estudar, não é que eu sou melhor do que ninguém, como o Alex falou, a gente não é melhor que ninguém. Só que na pegada que a gente vem de estudo, na época que a gente fazia as reuniões no live, qual que eram os horários que a gente acordava? Você lembra que a gente comentava nas reuniões? Não, dá bem cedo. Mais ou menos, você lembra ou não tenho lembrança? Tem mais de 2 anos. Tem uns 2 anos e pouco das reuniões. A gente ficou mais de 1 ano acordando 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. O que era outra coisa? Você lembra outra coisa que a gente fazia diferenciada? Que a gente falava nas reuniões? Quando aparece nos vídeos, da forma que vocês eram, Isso, a gente fazia algumas palestras diferentes. Eu fiquei por 8 meses mais ou menos tomando banho na água natural. Não importava o tempo, para mostrar para o meu corpo que eu estava sob o comando. É gostoso no frio, um tempinho assim, você ligar o chuveiro e deixar no natural? Não é gelada, tá natural. Se o tempo tá frio, ela esfriou. Se tá calor igual deu esses dias, a caixa d'água com o sol lá em cima esquenta, sai natural quentinha. Agora quando tá frio, sai fria. Dava vontade de entrar debaixo do chuveiro e sair correndo, gritando. O corpo dizia assim: você tá doida de entrar numa água gelada dessa? Só que a minha mente tinha que estar no comando durante esse processo. Era um curso que eu me submeti a fazer e me mostrava muita coisa. E eu aprendi a mudar muita coisa. Só que hoje, para mim, eu lido muito e busco cada dia mais melhorar de lidar com alguém que não está no mesmo tempo de pensamento. Porque eu já falo muito rápido. Se eu vou conversar com alguém, na minha cabeça já está tudo pronto. Só que se a pessoa não entendeu, é a mesma coisa eu pedir: fulano, faz um favor para mim. Na minha cabeça eu já vou ter pronto como você vai me trazer o resultado. Só que se eu não for clarificada com você, te perguntar: você entendeu o que eu te pedi? Me traduz antes de você ir fazer o que eu te pedi. Eu tenho que dar esse tempo, porque às vezes na minha maneira de falar e como está na minha cabeça é uma coisa, e é o que a família muitas vezes faz. A família quer um resultado pronto de vocês e delas próprias, só que elas não estão sendo clarificadas como deveria. Elas não estão conseguindo lidar com as próprias emoções e explicar. É na base do grito, é na base da cara feia. Quem aqui passa por isso no dia a dia? É na base da ignorância, é na base do desprezo.
Tem muitos que falam, já agi de todo jeito, agora eu vou desprezar. Quando você não sabe a comunicação verbal e não verbal que pode ajudar, você acaba fazendo sem conhecimento de qualquer maneira, como você foi criado. Então, qual é a oportunidade que vocês que estão aqui hoje estão conseguindo, as famílias que estão assistindo, sabe? Família, compartilhe, manda essa live para outras pessoas. A gente deixa gravado, assistam de novo, caneta e papel, marca o que pega em mim emocionalmente que eu não sei lidar. Por que a minha codependência é tão grande? Isso para as famílias. Por que eu quero tanto ver o outro bem? Porque eu não estou bem comigo mesma e olhar para dentro de mim o que não está bem em mim incomoda, então eu vou cuidar da vida do outro. Às vezes nem é tanto a família que se cobrou essa aceleração, é você que se cobrou, fazendo um curso, se aperfeiçoando e a família estagnou. Sim, também tem quando isso. Você chega para a família, você quer passar tudo aquele aprendizado e elas, obviamente, não te acompanharam e não vão te acompanhar. Exatamente. Por não ter feito. Então mas aí o que acontece? Se eu busquei conhecimento, eu busquei evoluir e a família estagnou, eu tenho que viver sofrendo porque a família parou? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer por mim. Eu respeito. Você ama a família? Sim. Você quer doar um pouco do que você aprendeu? Só que assim, tem pessoas que não querem e eu vou sofrer, eu vou entregar o que as pessoas, eu vou entregar para quem quer. Porque se a família não quer, o que a gente pode fazer? Tem familiar que quando... Olha, gente, isso é muito sério que a gente vai falar e eu quero que vocês que estão assistindo aqui, se alguém concordar com essa fala, já teve casos da gente fazer atendimento e a família o tempo todo falar do dependente químico, a família... E aí eu olhar para o familiar e dizer assim, e se a partir de hoje... o seu DQ conseguir manter a sobriedade, o que você vai fazer da sua vida? Porque você não tem uma vida própria, a sua vida é em função do DQ. Aí a pessoa ficou. Falei, você não tem resposta? Não tem muito. Aí eu olhei para a família e falei, se ele conseguir manter a sobriedade todo dia, do jeito que você quer, voltar a trabalhar, fazer tudo que você sonha que ele faça, o que você, codependente, vai fazer? Com a sua vida sem ter que ficar em função da dele. Eles não têm resposta. Você já parou para analisar? Aí outra pergunta que eu falei, você já parou para pensar que às vezes o seu DQ, por tanta influência sua de não olhar para você, no que você vai fazer, você inconscientemente o impulsiona para o uso contínuo, porque você não sabe o que fazer sem que ele esteja na dependência? Exato. Boa pergunta. Boa pergunta. É algo meio impactante de se ouvir. Tem familiares que ficam meio chocados. Esqueceu de si próprio. E aí, se o cara consegue, a mulher consegue manter a sobriedade, o que vai ser desse outro indivíduo se ele não buscar autoconhecimento para a própria vida? Se ele não olhar para ele só olha para o outro, ele só quer cuidar do outro, onde o outro vai, o que o outro come, o que o outro veste, o que o outro está fazendo, como o outro está respirando. Fez a barba, não fez a barba. Então assim, e isso a gente fala. Se o seu DQ não usar mais substância, o que vai ser de você? Vale para as famílias que estão nos assistindo. Vocês se perguntem, o que vai ser da minha vida se por um acaso o meu DQ parar de usar substância química? O que eu vou fazer? E muitas vezes a gente já falou isso. Tem família que inconscientemente potencializa o uso. Ah, Letícia, mas está falando então que a culpa é da família? Não é a culpa. A gente não está aqui para dizer quem é culpado, quem é inocente. Mas por a família não buscar autoconhecimento, desenvolvimento, a família com a comunicação errada, atitude errada, maneiras de lidar errada, potencializa sim, de forma inconsciente, impulsiona. Sem querer. Sem Aquela querer. pessoa que é adicta a voltar com os hábitos. Exatamente. Então, por que hoje a gente resolveu falar sobre isso aí, sobre a ofensa? Alguém aqui consegue identificar que se sente ofendido em vários momentos dentro do lar? Vamos lá, levanta a mão, não precisa responder, tá? Só levanta a mão aí. Legal, cara. E às vezes, o que a gente quer falar é assim, ó,
a grande maioria não te ofende por mal, mas te ofende por quê? Porque elas não têm conhecimento sobre elas mesmas. Então elas agem, elas falam, elas se comportam de uma maneira que para elas é natural, só que elas não conseguem compreender que elas estão invadindo o espaço de outra pessoa de uma maneira desagradável. E aí por isso que eu falo que vocês precisam o quê? Tá aqui dentro de vocês, velho. É vocês começarem a enxergar dentro de vocês o que te afeta bastante dentro do lar. Quais são os comportamentos, quais são as comunicações que tem dentro do seu lar que estão te machucando, para você identificar elas. E aí você trabalhar o quê? Esse anti-ofensa em você. Para você começar a falar, cara... Você tem que falando, que nem eu tenho 62 anos. Aí vai de pessoas de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 50, 60... Independente da idade. Independente da idade. Vai chegar uma hora, meu pai dizia, árvore que nasce torta, morre torta. Ou seja, você vai ter que tomar uma atitude para que isso não aconteça de novo. Que vai acontecer de novo. Que vai te impulsionar a voltar a errar novamente. Você tem que mudar de rumo. Então, aí vamos Minha lá. opinião. Só que se você continuar, vamos lá, se você continuar abrindo a sua porta, a porta do seu jardim para a ofensa, você vai continuar escravo das suas emoções. Porque às vezes você nem quer debater. Você quer sentar no lugar e ficar assistindo alguma coisa. Mas tem casos, não é generalizado, digo por mim, que vem até você e começa nas ofensas. Começa. Ou você sai. Mas se você tiver o antídoto do outro tá falando, você tá... Você não vai. Ah, mas não Você... é assim. Mas claro, vou falar uma coisa pra você. Minha mãe tá assistindo, eu até cumprimentei ela aqui, ó. Deixa eu só explicar esse detalhe. Quando eu tinha, hoje eu tenho 37, quando eu tinha 16 anos, meus pais se separaram, eu tinha 13. E eu tinha muita divergência com a minha mãe. E aí eu liguei um dia pro meu pai e falei, pai, eu não aguento, eu não suporto mais conviver com a mãe. Eu quero ir embora, me ajuda. E meu pai disse assim, filha, eu convivi não sei quantos anos com a sua mãe casada, eu vou te dar uma dica que serviu pra mim, se você colocar em prática vai servir pra você. A sua mãe, a maneira dela ela fala A, se você fala B, ela fala o C, você fala o D, ela fala o E, o outro fala o F, daqui a pouco vai o abecedário inteiro, uma pega a palavra da outra, letra da outra, forma palavras, e aí começa as ofensas. Sua mãe começou a falar A, você vai falar o B, porque você não vai conseguir controlar, ela vai falar o C, você fala o D, ela fala o E, você engole o F, não vai ser fácil, mas quando você começar a engolir, sai de perto, não responda, começa a cantar uma música na sua cabeça. Ela, o briguento, o confusento, ele gosta de chegar e ele quer que o outro entre na pilha dele. Não dá corda, o Alex fala muito isso. Deixa o outro morder corrente sozinha. Se você sabe lidar com as suas emoções, se você tem autoconhecimento, você vai olhar, você vai falar, o outro tá falando tudo isso. Não é pra mim, é ele que não tá bem com ele, é ela que não tá bem com ela. Não é comigo o problema desse indivíduo. É ela com ela mesma que não tá conseguindo enxergar. Deixa ela falar, sapatear, não encostou em você, continua vendo a sua TV. Só que você tem que ter equilíbrio emocional. Não é da noite pro dia, não é fácil mesmo. Não é fácil. Só que é possível, porque eu fui colocando isso em prática com a minha mãe e me ajudou muito, 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 muito a passar a minha adolescência. Só que assim, as pessoas querem, imediatismo, querem tudo no estralo de dedo. Então você tem que buscar nas oportunidades as estratégias de como lidar com cada indivíduo. De 20, de 30, de 40, de 50, de 60, porque você vai ter que conviver com seres humanos. Você não está sozinho, entendeu? Se você tem um espaço grande desse aqui, e você está assistindo uma televisão, e a pessoa está falando, você pode ir para aquele canto, para aquele, mas quando você está num espaço pequeno, num quarto de cozinha pequeno, e está chovendo, e muito, e você está sem um guarda-chuva, você não tem para onde ir. Então você é obrigado a engolir aquilo. E você vai engolindo meia hora, 20 minutos, meia hora, uma hora e meia. Chega uma hora que você acaba estourando, que é do ser humano. Então,
você está correta, não estou falando que você não está correta. Eu não estou aqui para te criticar, eu só estou assim para acrescentar que certos casos às vezes não funcionam. Funciona para todos, desde que você se posicione. Quando você conseguir ter o autocontrole de passar 20 minutos, meia hora, 40 minutos e você não debate com aquela pessoa, vai chegar uma hora que ela vai cansar e vai escalar. No outro dia ela vai começar de novo, engole 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Vai chegar um momento que ela vai falar, não adianta mais falar, resmungar, sapatear num espaço de 2x2 que eu não vou conseguir afetar mais ele. É aí você criou um bloqueio. A pessoa não vai, você não abriu, como o Alex falou, a porta do seu jardim para o outro chegar e sapatear em você com as suas flores que tem ali dentro. Só que, mais uma vez, não é da noite para o dia. Do jeito que você está falando, parece que a minha fala é que no estralo de dedo vocês vão conseguir ter autocontrole. Não é. É uma questão de oportunidades, né? Agora, peraí, agora vamos deixar as perguntas para o final, porque senão a gente não consegue não, aqui com você. No final a gente abre para mais dúvidas. Então, assim, vocês entenderam aí o quanto é importante, olha que legal, é um exemplo bacana. O quanto é importante o que a gente está falando aqui de identificar o que tem te ofendido dentro do lar. Porque, cara, você vai voltar para o lar. Então você vai ter que aprender a lidar com aquelas ofensas de uma maneira diferente. Tanto lidar de uma maneira diferente, como também se posicionar de uma maneira diferente. E muitas das vezes, qual que é o grande segredo? Quem sabe amansar, quem sabe encobrir, certo? As ofensas consegue prosperar onde? Na paz, na tranquilidade. Por quê? Porque vai estar promovendo o bem-estar naquele ambiente. Então, muitas das vezes, é aquilo que eu estou falando aqui, ó. Quando eu volto para o lar, aquelas pessoas não adquiriram conhecimento. Mas eu estou tendo a oportunidade de estar participando dessa reunião e adquirir. Só que eu vou ter que colocar em prática. E qual que é a grande dificuldade lá fora? É manter a obediência de colocar em prática todos os dias. A todo momento, entendeu? Então, ofensas, galera, vai ter o tempo inteiro, seja dentro de casa ou seja fora, porque a maioria das pessoas ao qual a gente vai se conectar, lembra que eu falei aqui, ó, 90% é tudo bebê nas emoções, então são pessoas que estão lá e da cá. Isso é dentro de casa, isso é no trabalho, isso é na facul, em qualquer lugar, cara. E, principalmente, aonde que, por exemplo, a gente se encontra um grande gatilho das ofensas? Briga, discussão familiar, certo? Que aí vem ofensa e vem chumbo grosso. Ou também em negócio, quando você é o quê? Que envolve trabalho, que envolve empresa, sociedade, que envolve dinheiro. É onde também as pessoas costumam aparecer as ofensas e potencializar. E a ofensa, ela é onde que a gente falou? Não é só na fala. A ofensa, ela é no olhar. A ofensa, ela é na forma que a pessoa, fisicamente, ela pode te ofender com um simples movimento que ela já te reprovar. Que para você está sendo reprovado. Só que para ela, não significa necessariamente reprovação. Então, por isso que você tem que olhar para dentro do seu coração e falar, velho, a partir de hoje, ninguém vai mais me ofender fácil. Por quê? Porque eu vou começar a questionar. Ué, se aquela pessoa olhou para mim torto daquele jeito, fez aquela careta, que está me reprovando, por que será? Eu estou agindo certo comigo? Eu estou fazendo o melhor que eu posso? Ok. Será que aquela pessoa, ela está bem com ela emocionalmente? Será que aquela pessoa não está tendo um problema financeiro, ou um problema no trabalho, ou um problema em alguma coisa, e ela não está sabendo lidar com ela, e ela está se portando daquele jeito? Ou será que aquela pessoa já não está num nível acima de mim, e ela simplesmente se comunicou de uma maneira tranquila, de uma maneira que para ela está tudo bem, só que eu que estou enxergando de uma maneira errada? Então olha as formas que eu preciso me perguntar. Para o quê? Para eu me defender e... já vai voltar já. Ele vai dando uns... Eu acho que é sinal. É o sinal, o meu aqui também, ó. Então, assim, olha quantas coisas, quantas perguntas nós podemos fazer para a gente não ficar ofendido. Simplesmente, facilmente. Quando eu aprendo
a não ficar ofendido. Quando eu brindo o meu coração e falar que esse coração não fica mais ofendido, galera, você vai para um próximo nível. Porque você não vai mais ficar caindo em ciladas. Você não vai ficar mais mordendo corrente à toa. Você não vai potencializar a mordida da corrente, cara. Esse que é o grande problema. Às vezes a gente fica ofendido por tantas besteiras, bobeiras, e que a gente não para fazer a pergunta, a gente não para se questionar e falar, cara, eu tô de bobeira, tô ficando ofendido de bobeira, velho. Por quê? Mais uma vez, por que a gente tem que se amar em primeiro lugar? Para mim ter força, para o quê? Para não ficar ofendido. Por que eu tenho que parar de depositar nos outros, achar que eu dependo dos outros para ser feliz, eu dependo da aprovação de alguém para ser feliz? Esse é mais um ponto. Para de achar que você precisa ser aprovado por alguém para ser feliz. Para, isso daí não existe, velho. Isso daí não existe. Só tem um cara que pode te aprovar, velho. Ele precisa aprovar, que é Deus, velho. Eu até anotei aqui, ó. Vamos lá, o terceiro passo. Quem que sabe o terceiro passo aí? Mano, fala aí. Decidimos entregar nossas vontades e nossas vidas a Deus da maneira como nós somos religiões. Cara, por que está escrito isso no terceiro passo? Alguém aqui já orou, por exemplo, o Pai Nosso? Licença um pouquinho, lê para as famílias. Ah, é. Vamos ler. Vou ler aqui para as famílias ouvir, tá? O terceiro passo, que é dos 12 passos dos Narcóticos Anônimos, diz: decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus. Olha isso, que legal, hein, velho? Nos 12 passos. Da maneira como nós o compreendemos. Tá? Da maneira como cada um enxerga o seu Deus. Então, a gente vai chegar aqui, ó, num momento para você entender o quanto essa ferramenta saber blindar-se de ofensas já está lá de trás, velho, é bíblico. Então vamos lá, tá aqui no terceiro passo, certo? Entregar para Deus, velho. Deus, se eu não estou conseguindo, se uma pessoa está me ofendendo um dia, se a pessoa está me ofendendo 2 dias, se a pessoa está me ofendendo 3 dias, eu não estou conseguindo lidar, para quem que eu tenho que entregar essa bomba? Para o poder superior, velho. Vai no seu cantinho lá, troca uma ideia com o seu poder superior e fala: Senhor, me ajuda aí, eu estou te entregando. Eu não estou tendo habilidade suficiente para lidar com essa dificuldade. E eu preciso te entregar, porque o Senhor, como Pai superior, o Senhor vai saber lidar com isso e vai saber ajustar o que precisa ser ajustado. Cara, para de carregar para você, velho. Divide com Ele. Olha que louco isso. Quem aqui já orou o Pai Nosso? Levanta a mão, galera. O Pai Nosso, ele é base em todas as famílias. Mas tem gente que não. Pai Nosso, Ave Maria. Isso. Mas qual que é a frase que tem no Pai Nosso que a gente está falando aqui hoje? Perdoai aqueles que nos ofendeu, assim como nós perdoamos. Cara, tá aí, ó. Então olha que legal essa reunião de hoje, que a gente está falando, velho, o que a gente não está praticando? Perdoar as ofensas. O Pai, o poder superior, ele perdoa você o tempo inteiro, velho. Mais uma vez, você não acordou? Você não levantou com saúde? Você não foi tomar um café? Você não pôde lavar um rosto, escovar um dente? Você não pôde tomar um café? Você não está podendo estar aqui na reunião? Que prova mais você quer que o cara está te perdoando? Só de estar aqui, né? E como que a gente vence as ofensas, Alex? Só que o que a gente está fazendo? Nós não estamos perdoando, velho. Por isso que a gente está aí, ó, escravo das nossas emoções. Por isso que a gente fica continuando buscando a aprovação de alguém, e esse alguém não está nos aprovando, e a gente fica se julgando, e a gente fica, cara, fugindo para quê? Para os lugares errados. E é muito legal, só dar esse exemplo do José, Tá bom? e aí a gente já vai para essa parte de explicar o que a gente tem que fazer. Né? Que aí a gente vai lá para a Bíblia de novo. Pô, José, o cara foi vendido pelos irmãos como escravo. Aí o cara parecia que ia melhorar, os caras, uma mulher lá que desejava ele não quis, ele agiu dentro dos princípios, a mulher fez de tudo para o cara ir preso. O cara ficou preso 13 anos, velho. Só que olha qual que é a parte engraçada, pessoal. Como o poder superior age de um jeito que muitas vezes a gente não
entende nada. As pessoas que normalmente nos ofendem são as pessoas que lá na frente vão precisar da gente. E são essas pessoas que vão precisar da gente que vão abrir portas pra gente. Aí dá a oportunidade da gente perdoar. Perdoar. E José, o que aconteceu? O cara pagou um pedágio de 13 anos na cadeia. Só que o que o faraó precisou? De um cara que resolvesse o problema dele. Os caras falaram, pô, tem um cara, tem o José lá para prender. José saiu. Só que José guardou ofensa no coração dele? De alguém? Não, velho. O cara saiu, resolveu o problema do faraó, não quis vingança com a mulher que armou a parada com ele, não quis vingança com, eu não tenho o nome, com o Potifar, né, que era o Potifar, esposo da mulher. Ele não quis vingar deles, o cara não quis vingar os irmãos, e pelo contrário, ele ajudou todo mundo. Ele trouxe todo mundo e ele assumiu o poder, cara. Só ele era abaixo do faraó. Agora, por que a gente não está fazendo isso na nossa vida? Por que a gente está teimando, velho, em guardar pra gente as ofensas? Quem está continuando ofendido? Quem está continuando na prisão? É você ou é a pessoa que te ofendeu? Fala pra mim, quem está aqui hoje? Isso não é uma prisão, mas quem está aqui pagando o pedágio da internação? É você ou é a pessoa que te ofendeu? Somos nós, né? Você entendeu? Quem guarda ofensa vira escravo das emoções. É o resultado que está aqui, cara. Então olha aqui, olha como depende só de vocês, para vocês serem felizes. E a chave dessa prisão é quebrar, né? Liberar perdão, velho. Por quê? A hora que você liberar perdão, velho, é você que vai se soltar da âncora, não é ninguém. Você não vai estar abaixo de ninguém, você não vai estar sendo menos que o outro. O meu coração é o poder superior que está vendo, velho. O coração do outro, ele também está vendo. Os acertos do outro vai ser com ele, velho. Então olha para você e fala, cara, eu vou andar numa linha reta, onde eu sei quem eu sou e o meu pai sabe quem eu sou. Tá tudo certo. O resto é somente resto. Aí a Lei explica aqui agora 3 pontos chaves para vencer as ofensas. Então vamos lá, primeiro deles, quebra de orgulho. A gente já falou aqui em algumas reuniões o quanto o orgulho nos paralisa, o quanto o orgulho nos trava, né, de grandes conquistas na nossa vida. Então o primeiro passo que a gente precisa é quebrar o orgulho. Termos, isso fala também, né, para quem aí tem conhecimento e gosta de fazer a leitura da Bíblia como conhecimento. Na Bíblia fala que nós temos que fazer do nosso coração como de menino, né? Que não é de guardar mágoa. Criança, você briga, dá uma bronca, dali a pouco ela tá ali em volta de você de novo, vamos brincar. Ela não fica guardando, né? E a gente pega uma certa idade, fica ofendido, guarda mágoa. A gente precisa quebrar o orgulho, né? Parar de alimentar esse orgulho. Porque a gente vai alimentando ele, não porque me ofendeu, me machucou, me magoou, eu não perdoo, não vai fazer isso de novo, eu não vou permitir. E aí a gente vai só alimentando esse orgulho, ele vai crescendo cada vez mais, vai nos engolindo nossos sentimentos positivos, e muitas vezes a gente não está percebendo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, equilíbrio, né, das nossas emoções. A gente precisa ter esse equilíbrio. Como que eu tenho esse equilíbrio? Buscando conhecimento do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu permito, o que eu não permito. Tem muita gente que está permitindo os outros subir no palco da sua vida e agir como ator principal, porque você se permitiu ser um coadjuvante, ficar lá no fundo. Tem gente que está permitindo ser plateia no próprio palco da vida. Tem gente que está deixando as emoções à mercê dos outros, porque você não sabe, você não se conhece, você não entende o que é bom para você, o que te faz bem. Mas tem pessoas que a gente já fazendo reunião falando nesse sentido. Bom para mim é usar substância. Tem gente que fala assim, bom para mim, tá, mas o quanto isso realmente tem sido bom para você? Isso foi o motivo da minha recaída. Me permitir coisas que eu não gosto e tipo assim, lugares, assim, mas não por culpa da minha família, porque a minha família me apoia, se estuda,
eu não consegui separar essa linha até onde eu deveria ir. Aí eu me permiti começar a ir em festa. Eu não bebia, mas eu já ia me preenchendo daquilo. Claramente eu fazer isso. Sabe? Eu não atribuo essa culpa a ninguém. Ela é só minha. É porque você não identificou suas emoções da forma que deveria para reconhecer até onde seus limites. Não, a emoção eu tinha identificado. Sim. Só que mesmo identificando, eu não soube separar esse limite, sabe? Até onde eu devo ir. Entender que às vezes eu deixar de ir, não quer dizer que eu não gosto. Sim. Sabe? Sim. Aí foi onde, acredito que foi onde. Então, aí isso entrou o que também? Necessidade de aprovação. Se eu não for, eles vão achar que eu não gosto deles ou que eu não quero estar com eles. A necessidade de ser aprovado, deles entender que eu os amo, quero estar perto, me permitiu a me colocar em riscos. E riscos esses que foi prejudicial para você. Então isso é importante também da gente buscar entender esse conhecimento, né? Então assim, a gente precisa, né, eliminar essas discussões muitas vezes que a gente tem com os outros e com a gente mesmo, quando a gente consegue identificar as nossas emoções. E o terceiro, né, é a intimidade que a gente precisa ter com o nosso poder superior. Quer ele o que você acredite como poder superior, você precisa criar mais essa intimidade, ter mais essa ligação, essa conexão, porque muitas vezes as respostas vêm no vento. Se você tiver intimidade, você vai entender. Tem gente que, os mais antigos aqui sabem, né? Eu ouço minha mãe falar isso. Ah, se era no meu tempo, bastava um olhar, a gente já sabia o que o pai queria, o que a mãe queria. Olha a intimidade que existia. Existia o medo também, só que era uma forma de intimidade. O olhar do pai, o filho já sabia o que tinha que fazer, o que era que o pai estava querendo. E hoje a gente tem essa intimidade com o poder superior a qual a gente acredita. A gente consegue identificar, às vezes, num sinal de uma palavra, de um acontecimento ser para a gente falar, opa, peraí, eu não tenho que ir. Recentemente isso aconteceu, né, Alex, em uma situação com a gente foi sair e aí alguma coisa aconteceu no carro. Eu sei que em 2 momentos assim seguidos, assim, questão de 1 hora, o Alex falou assim, hoje não é dia pra gente pegar a estrada, vamos esperar virar essas 24 horas, porque alguma coisa o poder superior está nos mostrando que a gente tem que ficar em casa. É num dia normal, comum, vamos dizer, com 2 sinais ali, ele falou, não vamos sair, vamos passar o dia em casa, vamos trabalhar em casa, entendeu? Porque assim, de alguma forma, e às vezes eu sou teimoso, né? Não, eu vou, eu tenho que ir, e aí vem uma terceira situação, aí acontece uma tragédia, você fala, por que Deus não me alertou, por que Deus não preveniu, o poder superior não me mostrou, às vezes nos pequenos detalhes, mas você não tinha intimidade suficiente para entender que era Ele querendo te mostrar, que Ele queria te proteger, que Ele estava buscando formas de te alertar. Mas se você não tem intimidade, você não vai entender o que o outro gosta, o que o outro quer, o que o outro precisa. Quem aqui tem buscado ter intimidade em saber primeiro o que é bom para você, o que você gosta, o que você não gosta? As pessoas com qual você convive, esposa, esposo, filhos, pai, mãe. Será que você tem buscado entender o que é bom para o outro também? Para que o outro entenda o que é bom para você? A hora que você falar assim, ó, não posso ir, eu não quero ir, eu estou cuidando de mim, o outro falar, tá bom, eu te amo, eu estou indo ou eu também não vou, e entender que em algum momento o outro não ir, não é porque ele está ficando só por você, é porque vai fazer bem para ele ficar também. Isso recentemente teve um paciente que saiu, ele falou, a minha família foi fazer uma festa e era um aniversário e eles entraram como um acordo de não ter bebida e o cara ficou mal. Pô, mas o problema sou eu, os outros, por que não vai ter a bebida para os outros? Só que depois ele foi entender que era uma forma de todo mundo se reunir e mostrar amor por ele, de a família compreender que naquele dia não iriam fazer, não ia ter bebida, entendeu? Só que assim, isso são casos, a gente precisa entender. Então, esses 3 pontos, tá? Quebrar o orgulho, buscar o equilíbrio e o conhecimento das emoções e a intimidade com o poder superior. O que mais, Alex? Não, é só isso, deu horário, a gente tem que encerrar. É que a gente tem horário, já deu horário, aqui tem horário, senão daqui a pouco eles vêm aí. Cara, experimenta fazer isso na sua vida, velho. Experimenta liberar, sabe, as ofensas, cara. Não guarda mais não, velho.
Começa a fazer isso, ó, uma semana, 2, 3, você vai ver que vai ser outra, você vai ver a vida de uma maneira diferente. Porque é isso, se você guardar, é você que vai continuar pagando esse pedágio. A outra pessoa vai continuar a vida dela, ela não vai nem azul. Então libera, velho. Principalmente, eu coloco isso porque é real, a gente tem, e a grande maioria que tem muitas ofensas guardadas com os nossos pais. Cara, libera. Quando eu entendi isso, minha vida ficou mais fácil. Quando eu comecei a entender e buscar estudar a história de vida do meu pai, da infância dele, eu falei, você tá louco. O que ele fez comigo não é nem doce do que fizeram com ele. Então é isso, é simplesmente padrão de repetição. Pai que às vezes é ausente dos filhos, é porque lá na infância dele ele teve ausência, cara. Ninguém ensinou ele que ele tinha que ser presente na vida do filho. São poucos que conseguem entender e fazer diferente. A grande maioria não entende, só repete o mesmo padrão que foi feito com ele lá atrás. Então começa a olhar para a história de seus pais, estuda, para você conseguir ter mais facilidade de liberar perdão para ele. E você pode fazer diferente a partir de hoje. Para a vida sua, para a vida das pessoas que você se colocar a amar. Mas ele muitas das vezes vai continuar enxergando a vida de um jeito torto. Não é fácil mudar, tá bom? Libera, velho. Faz isso por mais de 2, 3 semanas que você vai ver que vai fazer uma diferença danada na sua vida. Você vai se sentir muito mais leve. Se você permita, vai se blindar né? muito melhor. Beleza? Acho que é Beleza. isso. Galera, beijão, obrigado por tudo aí. Beleza? Terça que vem nós estamos na área de novo. Tá bom? Valeu, família. Obrigado, hein? Gratidão a Fiquem bem, todos vocês. Gratidão. Desligar. Cara, vou pegar lá, peraí. Esqueci de pegar ali. Eles hoje não? Tem que pegar.